Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, nossa igreja matriz, nossa missa, toda missa é transmitida. Se quiser assistir, você pega aí o canal Nossa Senhora do Carmo, Confraria Nossa Senhora do Carmo. É o único canal que tem esse nome. YouTube, Confraria Nossa Senhora do Carmo. A missa está lá. E também o Evangelho, a homilia, né? A gente coloca a missa e coloca a homilia. O Evangelho de hoje é Marcos 1, 14 a 20. Esse ano, 2024. O Evangelho lido no domingo é Marcos. Ano passado foi Lucas. Próximo ano vai ser Mateus. Então, nos domingos do tempo comum, que é o tempo comum, quando não é Natal nem Páscoa, é o tempo comum, nem Quaresma, é o tempo comum. 34 domingos do tempo comum. Nesses 34, com exceção de um ou outro, o Evangelho lido é Marcos, esse ano. Próximo ano Mateus, o outro Lucas. E João é lido na Páscoa, todo ano. Então, os 4 Evangelhos são lidos. E são lidos também durante a semana. Então, você que vem à missa todo domingo, vai escutar o Evangelho de Marcos. Se você vem todo dia, vai escutar praticamente metade da Bíblia. A cada 2 anos a Bíblia toda é lida. Toda sim, porque ele não bota toda a leitura, né? Bota parte. É bom ler em casa, né?
Pois bem, esse já é o terceiro domingo do tempo comum, são 34. Faltam 31 para terminar o ano. E daqui um mês, menos de um mês, já é quarta-feira de cinzas. O tempo está passando muito rápido. Vai ser avisado no final da missa que aqui na nossa paróquia vai ter missa todo dia, né? O pessoal vai pular carnaval, aqui não tem carnaval não, aqui tem oração. Vai ter um encontro aqui. O dia todo, de 9 da manhã até as 9 da noite, vai ter adoração, vai ter pregação, vai ter oração, vai ter missa e vai ter confissão. Não tem desculpa, é porque as igrejas estão tudo fechadas. As igrejas podem estar, mas a daqui não vai estar não. A daqui vai estar aberta. Avise aí, tá? Deixe de vir na missa, né? E venha para o encontro. Começa às 9 horas da manhã todo dia. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira de cinza à noite com a cinza. Quarta-feira de cinza vai ter missa aqui à noite e de manhã lá no castelo. 3 missas na verdade. No castelo, aqui e nas placas também tem missa. Depois que João Batista foi preso, então ele está começando o evangelho falando isso. João Batista foi preso. Preso por quê? Porque disse a verdade. Na época dele tinha um rei chamado Herodes, filho daquele rei que tinha mandado matar as crianças, e esse Herodes mandou matar João Batista. Porque João olhou para ele e disse: adúltero, tu és adúltero. Por quê? Porque tinha pegue a mulher do irmão dele, era adúltero, pronto. Hoje nós temos medo de dizer a verdade. Tem medo, nas igrejas tem medo de dizer a verdade. Estão dando a comunhão para quem está junto? Não pode, meu filho. Tem que casar na igreja. Aí separa, casa de novo, aí não pode comungar. João morreu por isso, porque disse a verdade para o rei. Hoje está cheio de rei na terra, né? O Brasil tem um rei, tem um presidente, né? Hoje chama de outro não, presidente, não sei o quê. Não gostam de ouvir a verdade. Hoje eu vou dizer, a maioria desses reis aí, tudinho é adúltero. Não vou dizer tudo, porque não é, né? Mas a maioria é. Quiser me prender, cortar a cabeça do João. Esconde as facas aí. Eles estão escutando aí, qualquer coisa aí, vamos pegar. A maioria é adúltero desses governadores, desses homens que estão na frente. Pois João dizia, falou para ele, foi preso, morreu. Pois bem, João Batista foi preso. Aí Jesus vai para Galileia. A Galileia é o norte de Israel. Eu desejo 10 mil anos de purgatório para esse sujeito aí. Ah, baixou. 20 mil anos. Não vai sair mais nunca. A Galileia é o norte de Israel. Se quiser escutar seu som, escute. Chegue na sua casa, no teu quarto, liga bem alto, mas no meio da rua está atrapalhando a missa. Aí Jesus vai para Galileia. Ele tinha estado na Judéia, que ele tinha sido batizado pelo João Batista, que depois foi preso e morreu. Então ele vai para o norte de Israel. O que ele faz lá? Pregando o Evangelho de Deus. A primeira coisa que Jesus faz é pregar o Evangelho de Deus. O que a igreja está precisando fazer hoje, e muitas vezes não faz, é pregar o Evangelho de Deus. Às vezes entra na igreja e o padre fala de tudo, só não fala do Evangelho. Eu não entendo. Se Jesus, que é o nosso mestre, ele iniciou o ministério dele pregando o Evangelho, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu não tenho que pregar o que eu quero, eu tenho que pregar o Evangelho de Deus. Eu não tenho que chegar aqui e pregar o que eu acho, eu tenho que pregar o Evangelho. Pronto. Por quê? Porque Jesus fez isso. Então, pregando o Evangelho. Evangelho é uma palavra grega. É o angelion. Vamos dizer, é o angelion. É o angelion. El ou eu quer dizer bom ou boa. Angelion. De angélio vem anjo, mensageiro. Angelion é notícia. O anjo é aquele que traz uma notícia.
E o Evangelho é uma boa notícia. Gabriel, quando veio para Nossa Senhora, ele anunciou a notícia que ela ia ter um filho, Jesus. Então, Angélio ou Angelos é anjo em grego. Anjo é o mensageiro que traz a notícia de Deus. E o Evangelho é a boa notícia. É bom que aqui vocês aprendem, né? Grego, hebraico, aramaico, tudo, né? Pois bem, então ele prega o Evangelho. Não prega, então eu também tenho a obrigação de pregar o Evangelho. Não tenho a obrigação de pregar outra coisa aqui. E dizendo, como é o Evangelho que ele pregou? O tempo já se completou. Ele está dizendo, o tempo acabou. Em inglês, time is over. Acabou. O tempo acabou. Acabou por quê? Porque ele é o novo tempo. Jesus inaugurou o novo tempo. Então, o tempo da antiga aliança acabou. Se completou, está dizendo. E o reino de Deus está próximo. Já chegou. O reino de Deus é ele. Então, ele está dizendo, o tempo do Antigo Testamento terminou e o reino de Deus chegou. O reino de Deus é ele. O que eu tenho que anunciar é ele. E eu quero dizer para vocês que esse tempo está terminando também hoje, viu? Está terminando porque o mundo não está querendo se converter. E as 3 leituras hoje falam de conversão. Está terminando também porque a própria igreja não está querendo se converter. E às vezes de dentro da igreja é que saem as coisas, né? Documento aí contra a palavra de Deus. Muito triste isso. Pois bem, acorda, igreja. Vamos acordar nós também. O tempo está terminando, viu? E nosso Senhor não vai deixar essa bagunça. Ele vai vir. Ele vai vir para julgar todo mundo. O que eu tenho que fazer? Me converter, que ele vai dizer daqui a pouco. Eu tenho que estar preparado para quando ele voltar, né? Aí o que ele diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Preste bem atenção que no grego está no imperativo. O convertei-vos e crede, Jesus não está pedindo para que a gente se converta, não. Ele está mandando, é uma ordem. Convertei-vos e crede no Evangelho. O que é a conversão? A conversão é quando a gente está fazendo as coisas erradas, está indo numa direção errada, a gente para e volta, não faz mais. Eu falei aqui não sei quantas vezes, trocentas vezes, que até os 21 anos, do 17 ao 21, eu me afastei da igreja, não andava na igreja não acreditava que Jesus estava no tabernáculo não. Aí eu me converti, dia 27 de dezembro de 82, eu não me converti não, Deus me converteu. Então é isso, conversão, eu estava fazendo cada coisa errada, faz 41 anos. A conversão é você estar no caminho errado, você para e não faz mais. E eu parei. Pronto. E pode começar uma vida nova? Pode, a qualquer momento. Eu contei também, outro dia veio um jovem aqui, não estou dizendo o que foi, o nome dele, né? Ele estava muito chateado, que aconteceu uma coisa errada na vida dele. Ele muito chateado mesmo. Aí ele contou o que foi, não vou contar, né? Aí eu olhei para ele e disse, eu fiz foi pior. Eu fiz foi pior do que tu fez aí. Há 41 anos, né? E Deus me converteu, porque que você então pare com isso, se converta e comece de novo, né? Então fez conversão é isso. Fez alguma coisa errada? Foi, pare. E começa a fazer a coisa certa. Nosso Senhor está mandando. A segunda coisa, crede no Evangelho, a fé. O mundo hoje está numa crise de fé, as pessoas perderam a fé. Às vezes tem uma devoção aqui, uma acolá, mas a fé mesmo, aquela fé mesmo em Deus, parece que estão perdendo. Parece não, estão perdendo. E dentro da própria igreja, porque se começa a escrever coisa contra o Evangelho, é porque não tem mais fé. Quando começa a escrever um documento para dar benção para pares, não é casal, para pares do mesmo sexo, isso é contra o Evangelho. Não pode escrever isso não. E se escreveu, não tem mais fé. Perdeu a fé, né?
Então, o tempo já se completou e está se completando de novo, viu? O Rei de Deus está próximo, já chegou. Convertei-vos, esse convertei-vos é para o Papa, para o Bispo, para os padres, para vocês, para todo mundo. Eu estou falando aqui, primeiro é para mim. E crede no Evangelho, tenham fé. A igreja tem que anunciar isso aqui, hoje. Não pode inventar coisa não. Pronto, esse é os 2 primeiros versículos, foi que Jesus disse. Depois ele começou a caminhar, ele falou isso, né? Depois que João foi preso, tal, Batista, Jesus foi para Galileia e pregou isso. O tempo se completou, o Rei de Deus está próximo, converteu e creu no Evangelho. Depois começou a caminhar na beira do lago, ele chama de mar, não é mar, é lago. Mas é um lago bem grande e fundo. Eu tive 3 vezes lá, uma vez eu fiquei 1 mês em Israel estudando. E caminhando à beira do mar, que é o lago, ele viu Simão e André. Simão, o nome hebraico, Shimeon. André é o nome grego, Andreas. Os 2 eram irmãos. Simão é Pedro. André é o irmão dele. Então Jesus vê o Pedro e o André. Eles lançavam a rede ao mar. Eles eram pescadores. Veja bem, Jesus chamou, hoje vai chamar 4 pescadores. 4. Ele podia ter chamado as pessoas mais ricas de lá. Tinha gente rica? Tinha. Podia ter chamado o sacerdote, não chamou nenhum de sacerdote. Os apóstolos, nenhum era sacerdote. Não chamou nenhum fariseu, que era uma pessoa importante. Ele chamou primeiro Simão e André, 2 pescadores. Não eram miseráveis, eram pobres, tipo uma classe média mais ou menos, na época. Mas não eram ricos. Se Jesus aparecesse, viesse hoje aqui em Fortaleza, mesma coisa, estava na beira-mar e ia chamar pescador. Tem algum pescador aqui? Tem algum pescador? Ah, meu Deus do céu. Tem algum filho de pescador? Olha. Aleluia! Jesus chamou seu pai, né? Ele chamou ali. Gabriel, tu é filho de pescador? E não foi pescador não? Teve medo, foi? Ele disse que foi, teve medo. Jesus chamou os pescadores, meus irmãos. 4 de uma vez. Não chamou o rico não. Foi bem. Eles lançavam a rede ao mar. Eu nunca fui pescador não, mas eu comprei uma tarrafa quando eu tinha assim uns 20 anos. E eu aprendi a jogar tarrafa no meio do mar. Você sabe jogar tarrafa, minha filha? Sabe não? Teu pai não ensinou não? Tem um jeito de jogar, não é jogar de qualquer jeito não. Você tem que abrir ela no começo, para fazer aquele arco grande. Quando faz um arco é que tu joga a tarrafa. Pois bem, eles estavam jogando a tarrafa no mar. E Jesus passou e disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Jesus chamou os 2. Eles eram pescador. Jesus deu uma ordem. Não é só não foi um pedido não, foi uma ordem. Segui-me, e eu farei de vós pescador de homens. Você deixa a tarrafa aí, que eu quero que vocês saiam daí e comecem a evangelizar, a pregar o reino de Deus. Eles, deixando imediatamente as redes, a tarrafa, seguiram Jesus. Se fosse hoje com você faria a mesma coisa? Você está no seu emprego, e Jesus passa e diz: ei, deixa tudo aí para anunciar o Evangelho. É difícil, mas eles fizeram. E Pedro era casado. Não deixou a mulher não, senão me levava a pé. Ele seguiu Jesus com a mulher, seguiu Jesus casado. Pedro era casado. André não é dito se era casado ou era solteiro. Paulo era solteiro. Hoje na igreja o sacerdote não se casa, deixa tudo e vai anunciar o Evangelho, né?
Não se casa não, graças a Deus, meu Deus. Com todo respeito, não tinha casado, né? Mas a gente é mais livre, né? Se eu tivesse casado com um filho, como é que eu vinha para cá, né? Com a preocupação da mulher, dos filhos, mulher ligando toda hora, cadê o leite? Cadê a carne? Quer saber de carne, mulher? Pregando o evangelho, né? Então a gente é mais livre. A gente é mais livre quando não... Esse menino também, ó, vai ser padre, ó. Pode ter mulher não, viu? Tá entendendo? Faz assim. A gente é mais livre para anunciar o evangelho. Não que casar seja coisa errada. Não é errado, é outra vocação. Casamento é uma vocação. Maria era casada. E é do casamento que saem os padres. Os padres vão nascer de onde? Vão de Marte, ET, Proveta? Não, é dos casamentos. Né? Então é muito importante o casamento. E Jesus chamou Pedro, que era casado também. Né? Foi bem. Mas aqui o importante é que na hora eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu, quando vi essa luz aí, há 41 anos, eu larguei tudo mesmo também. Não era casado nem nada, né? Aí passei 6 anos no Pirambu. Pirambu era quente mesmo. Depois passei 6 anos no mosteiro. Depois 6 anos voltei aqui para Fortaleza, estudei teologia e aí fui ordenado e fui para Roma 12 anos. Aí o tempo foi passando. Mas deixei também. Eles deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. O mais difícil não é deixar a rede, não, nem a casa. O mais difícil é deixar a própria vontade. Porque a gente é cheio de vontade. O mais difícil para mim, como padre, não é ter deixado o que eu deixei, não é? É não fazer a minha vontade. É chegar aqui e pregar o evangelho e não pregar o que eu quero. E esse é o mais difícil. Caminhando mais um pouco, Jesus vê Tiago e João. Então viu Pedro e André, chamou, deixaram tudo, seguiu. Viu Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam na barca, mais 2 pescadores. Esse aqui estava consertando as redes. Jesus chamou do mesmo jeito. Eles deixaram o pai na barca com os empregados. Esse aqui tinha mais dinheiro, né? Tinha barca, tinha empregado. E partiram seguindo Jesus. O que me impressiona aqui no Evangelho é que esses homens deixaram tudo. Mas será que hoje nosso Senhor chamando a gente deixa tudo? Quem é casado não pode deixar, estou dizendo isso. Mas colocar Jesus no centro da nossa vida, né? Você pode estar casado, você pode estar solteiro, você tem que colocar Jesus no centro. Começar a rezar, confessar, comungar. Aí você começa a seguir Jesus. Está entendido o Evangelho? Primeira leitura de Jonas. Jonas é um profeta do Antigo Testamento. O livro dele tem 4 capítulos. Pode ler, é bem curtinho. Deus apareceu para Jonas e diz: levanta, vai para a cidade de Nínive e anuncia que eles têm 40 dias para se converter, senão eu vou destruir tudo. Padre, não diga isso não. Leia para ver se não é assim. Aí Jonas se levantou, a cidade ficava para a direita, ele pegou um barco, um navio e foi para a esquerda, fugiu. Fez o contrário dos pescadores. Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse aqui não obedeceu. Aí no meio do mar, Deus mandou uma tempestade braba. E os marinheiros, com aquela tempestade, ficaram pensando: essa tempestade é porque alguém aqui no navio, algum de nós pecou. Eles botaram isso na cabeça. Aí tiraram a sorte, a sorte caiu em Jonas. Ele aqui. Ele estava lá dentro do quarto, lá no navio, embaixo, dormindo. Aí chegaram para ele: ei, o que é que tu fizeste? Porque essa tempestade é por tua causa, aqui o navio está se acabando aqui. Ele disse: fui eu mesmo. Deus mandou eu pregar numa cidade lá e eu não fui. Pegaram o Jonas, rebolado no meio do mar. Pegaram na canela dele e jogaram no meio do mar.
Está escrito no livro. Aí uma baleia veio e engoliu. Pode não, padre? Pode. Há 2 anos eu vi na internet que um homem foi engolido por uma baleia. E cuspiu, o homem sobreviveu. Então pode. O livro diz que ele ficou 3 dias, 3 noites lá. Depois a baleia cuspiu, parou na praia. Deus veio de novo e disse: levanta, vai para a cidade e anuncia. Eles têm 40 dias, senão destruam tudo. Aí ele foi. Na barriga da baleia ele pediu perdão a Deus. É bom pedir perdão quando a gente não faz a vontade de Deus. Chegou na cidade, na praça da cidade grande, começou a andar na cidade todinha. Essa cidade tem 40 dias para se converter, senão vai morrer todo mundo. Se eu disser isso aí, vamos me prender, né? Eu vou comprar vou pegar essa caixa de som, botar nas costas desse menino com o microfone e vou sair gritando aí. 40 dias aqui para o morro se converter. Opa, pode falar em morro não, senão a turma me pega, né? E andar pela cidade todinha gritando. Ele fez isso. Pois não é que se converteu? No livro diz que o rei se converteu, os homens se converteram, as mulheres se converteram, as crianças se converteram e até os animais. Está no livro. Portanto, a leitura de Jonas hoje fala de conversão. O Evangelho também. Jesus mandou. Agora, a terceira leitura, que foi a segunda que vocês escutaram. A carta de Paulo aos Coríntios. Cidade de Corinto eu tive lá também, na Grécia. Eu fiz um curso de arqueologia na Turquia, na Grécia e em Israel. 2 meses e meio. Porque eu sou igual a São Tomé, eu gosto de ver as coisas. Eu já tinha estudado, eu queria ver o local, tudinho. Aí eu fui aqui na cidade também. Está tudo destruído hoje. Só tem uns pedaços de pau lá, umas colunas, né? O que é que Paulo diz aqui? Eu digo, irmãos e irmãs, o tempo está abreviado. A mesma coisa Jesus disse, o tempo está próximo, o tempo se completou. O Paulo está dizendo a mesma coisa, o tempo está abreviado. Está abreviado não, o tempo acabou já, meus irmãos. Nós não temos mais tempo não, a leitura está dizendo isso hoje. Nós não temos mais tempo não, nós temos que nos converter ontem. Nós temos que deixar de fazer o mal, desde ontem, não é de hoje não. Pare, porque o mundo está perturbado. Nós estamos à beirinha de uma guerra mundial. Não sei se vocês estão prestando atenção. Não chega no Brasil não, porque está longe. É bem pertinho. É bem pertinho chegar aqui. O tempo já passou para a gente se converter. As 3 leituras estão dizendo isso. De hoje em diante, os que têm mulher, vivam como se não tivesse mulher. Não é para deixar a mulher não, mas para você se converter. Se estiver fazendo alguma coisa de errado com a mulher, pare também. Quando vem casar, eu digo aqui, começa a coisa certa. Os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. Os que fazem compra, como se não possuíssem coisa alguma. Ou seja, fica atento, esse mundo passa. Os que usam do mundo, como se dele não estivesse gozando. Esse mundo aqui vai acabar, irmãos, é isso que ele está dizendo. A gente fica preocupado com tudo, com o dia de amanhã, o dia depois de amanhã, o dia depois de amanhã e não sei o quê. Pare de se preocupar e se converta. Se você está trabalhando, continue trabalhando, mas se converta. Se você é casado, continue casado, mas se converta. Se não é casado, quer ser padre, vá ser padre, mas se converta. Não vá ser padre de qualquer jeito, não. Né? Pois a figura deste mundo passa, tudo passa, meus irmãos. Daqui a um mês, o nosso país vai pecar mais do que peca com esse tal de carnaval. Mas a nossa igreja vai estar aberta para quem quiser se confessar, quem quiser comungar, quem quiser adorar, quem quiser ouvir pregação. Aqui na nossa paróquia não tem desculpa, porque a igreja vai estar aberta. Eu só não quero beber aqui, viu? Turma que gosta de beber, pelo amor, fique lá fora, viu? Vou deixar entrar. Aí, passou a bebida, pode entrar. Então, não tem desculpa. O que nosso Senhor está dizendo hoje, nas 3 leituras, Evangelho, 1ª e 2ª, eu tenho que me converter. Até porque
Ainda que eu não veja o dia que nosso Senhor vai voltar, mas eu posso morrer a qualquer momento. Terminou a missa aqui, que eu vou atender confissão. Quando eu descer, quem sabe se eu chego em casa? Não sei. Então é bom estar preparado. Entenderam ou não? Vamos para frente. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.